Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a bolsinha infantil em crochê, a bolsinha lhama, uma bolsinha super fácil de ser confeccionada. Eu coloquei aqui o botão de imã, o pomponzinho para dar um charme e as menininhas adoram as bolsinhas. Então, uma peça super fácil, rápida, tanto para você vender como dar de presente. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Gostaria também de convidar a todos vocês que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal. Assim você recebe em primeira mão todas as novidades que eu gravo. Não se esqueça de ativar o sininho, assim você recebe todas as notificações. E é claro, se você gostar do vídeo, deixa aí embaixo um joinha para ajudar o trabalho da professora. Agora sim, vamos conferir a lista e dar início à aula. Eu inicio a bolsinha trabalhando com o fio Amigurumi Max na cor lhama, que é a cor 9278. E para base, eu vou usar a agulha para crochê número 4. Toda a coleção do fio Amigurumi, o Amigurumi Max, o Amigurumi Soft, acessórios, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual onde você compra e recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Inicio fazendo um cordão com 28 correntes. Pulo a primeira, a segunda e a partir da terceira, trabalho um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar à última correntinha da carreira. Cheguei na última correntinha, aqui eu já fiz um ponto baixo, faço mais um e já venho aqui na lateral, percorrendo, fazendo também um ponto baixo para cada ponto agora de base, até chegar ao último pontinho, onde volto para já iniciar a próxima carreira, também já trabalhando o novo ponto, onde vamos trabalhar o ponto baixo centrado. Cheguei aqui no último pontinho e eu já fiz 3 pontos baixos, como eu já havia feito aqui do outro lado. Eu faço 3 porque as correntinhas da vira, as 2 correntinhas que eu virei, eu pulo, venho no primeiro ponto. Para trabalhar o ponto baixo centrado, ao invés de pegarmos normalmente aqui nas 2 laçadinhas do ponto, eu venho aqui no Vzinho que se forma logo abaixo das laçadas. Então, eu venho, passo a agulha nesse Vzinho, puxo o fio e trabalho o ponto baixo como eu já trabalho de costume. A única coisa que muda é o lugar de colocar a agulha para puxar a laçada do ponto. Então, eu não passo aqui na laçada, eu venho logo abaixo, onde se forma o Vzinho, passo a ponta da agulha no Vzinho, busco o fio e faço o meu ponto baixo. E eu trabalho dessa forma até dar a volta em toda a carreira. Aqui, sobre o primeiro ponto que fizemos, você pode colocar o marcador, caso sinta necessidade, para marcar o começo e final da carreira. Aqui, eu vou trabalhar em carreiras circulares, então eu não tenho mais o começo e o fim. Eu já fiz 3 pontinhos e aqui onde eu fiz o primeiro ponto, sobre o primeiro ponto da carreira, fazendo o primeiro ponto baixo centrado, é o início dessa nova carreirinha. Já percorri toda a lateral e eu cheguei aqui na parte arredondada. Aqui eu continuo trabalhando um
ponto para cada ponto de base. Então, eu não faço mais aumentos. Por ser uma bolsinha infantil, ela não terá fundo, é uma bolsinha que já forma a partir daqui a base. Por isso que ela já fica com essa curvatura aqui desde o início. Então, ela já começa a formar a base da bolsinha. Eu percorro até chegar, eu coloquei o marcador, então até chegar aqui no marcador, dando a volta, fazendo um ponto para cada ponto. Chegando ali no final da carreira, eu só tiro o marcador e já venho fazendo novamente ponto sobre ponto, até formar a base. Aqui você pode trabalhar conforme a altura desejada, então 12, 13, 15 centímetros. Ah, eu quero ela mais compridinha, ou então mais larguinha, como se fosse um retângulo. Então, o formato aqui, a altura dela, você que determina aí. Eu vou trabalhar a minha aqui, fazendo as carreiras circulares, sempre trabalhando um ponto para cada ponto de base e também sempre lembrando de trabalhar o ponto baixo centrado. Quando eu estiver com a minha base prontinha, eu já volto para fazer o acabamento na base da bolsinha. Bem, aqui eu já trabalhei a minha bolsinha, eu fiz com 12 centímetros, mas como eu disse, você pode fazer ela mais compridinha ou mais curtinha. Então, a linha fica bem mescladinha, fica bem bonitinho, bem colorido mesmo. Aqui, depois que eu atingi a base, eu falei pra vocês que eu voltaria mostrando os acessórios. Então, eu vou usar essa argolinha na base de cada lado. Eu também vou usar mosquetão para prender depois os enfeitinhos. Vou usar botão de imã, esse de costura. E vou usar também os terminais. Então, aqui eu já começo colocando a argolinha. Quando eu atingir a altura desejada, eu deixo a bolsinha bem certinha, dobrada aqui ao meio. E eu paro onde eu fique aqui com 2 pontos bem na direção da lateral. Então, 2 a 3 pontinhos é o que eu pego para colocar na argolinha. Então, aqui eu venho, pego a argola e eu deixo ela aqui virada para baixo, mais ali perto do ponto que eu vou trabalhar. E eu trabalho o meu ponto baixo centrado, já passando por dentro da argola. Ó, eu passo pelo ponto, só que a argolinha acaba ficando junto com o ponto. Aqui na minha eu vou prender 3 pontinhos. E agora eu continuo fazendo ponto baixo centrado até chegar aqui do outro lado, onde vou colocar a outra argolinha. E olha só, ela fica super firme, fica bem resistente e fica bem fofinho, né? O trabalho fica bem acabado. Quando eu chegar aqui desse lado, então, eu repito o mesmo processo, colocando a outra argolinha e dou a volta até chegar ao final da carreira, então percorrendo toda a carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto para fazer o acabamento da base e dar início à alça. Já coloquei a argolinha dos 2 lados e agora, como acabamento, eu venho com uma carreirinha em pontos baixíssimos, então passo a agulha, puxo e faço ponto baixíssimo, até dar a volta em toda a base. Volto para começar as alças. Finalizei a carreirinha em pontos baixíssimos e já cortei o fio. Puxo esse fio e depois eu venho por dentro do próximo pontinho. E no meio desse ponto, eu puxo a laçada pro lado avesso. Depois disso, eu venho aqui em qualquer laçadinha que estiver um pouquinho mais para baixo, faço uma nova laçada e passo o fio por dentro. Depois eu levo esse fiozinho de sobra por dentro
de várias laçadinhas. E depois que eu passar por dentro de várias laçadas, corto a sobra e pingo um pinguinho de cola de silicone ou cola pano para selar por completo o arremate. Agora já temos a base finalizada, podemos trabalhar as alças. Para trabalhar a alça, eu venho aqui na argolinha, passo a laçada como se eu fosse fechar um ponto baixo, nova laçada, volto novamente nela e nova laçada, volto novamente na mesma argola. Fecho as 3 vezes que eu puxei de uma única vez. Agora, eu trabalho as correntinhas até atingir a altura que eu queira. Eu posso medir na criança ou fazer o aproximado, como eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer as minhas correntinhas e volto dando a sugestão. Bem, aqui eu já trabalhei as minhas correntinhas, na minha eu fiz 90 correntes, aproximada aqui de 2 a 4 anos para trabalhar nessa idade, de 2 a 4 anos. Caso você queira fazer aí 1 a 2 aninhos, faz um pouquinho menos, 5 a 10 correntinhas. E caso você queira mais idade, 5, 6 anos, faz um pouquinho mais, por exemplo, 100 correntinhas. Mas é mais ou menos essa medida, ou você pode medir na criança. Então, quando eu terminei as correntinhas, eu venho lá na argola e faço o mesmo processo que eu fiz no início, fazendo as laçadas e deixando na agulha. Eu tenho as 3, eu fecho. Agora, eu viro e volto trabalhando um ponto baixíssimo em cada correntinha de base. Chegando lá no final, vamos arrematar o fio e enfeitar a bolsinha. Terminei a alça, só deixei aqui, dei um nozinho e deixei no final para arrematarmos. Agora, eu vou colocar o botãozinho. Então, eu pego uma cor que combine, no caso aqui da minha cor escolhida. Eu tenho várias opções que eu posso usar, eu peguei aqui um azul e eu venho com um botãozinho, separo. Aqui, o que eu tenho que fazer é centralizar bem o botão. Então, eu meço, marco o centro. Depois de marcar aqui o centro com o fio, com a agulhinha de costura, eu sempre faço assim, mais ou menos uma carreira para baixo do arremate. Isso facilita, ele fica bem fechadinho e não aparece também do que se a gente coloca muito para cima. Então, centralizado, confiro novamente, centralizadinho. Depois disso, eu pego uma das partes, então, tanto faz um como o outro, coloco aqui, já passo a agulha por dentro de um dos buraquinhos, dos cantinhos, centralizo. E depois eu só vou passando, passo na base, sempre saindo só pelo lado direito, para que não saia a linha de costura lá sempre aqui pelo lado avesso e não saindo pelo lado direito, para que o acabamento fique mais bonitinho. Eu repito isso várias vezes em cada um dos cantos. Depois que eu termino um canto, eu só pulo lá para baixo e venho fazendo no outro cantinho. Então, aqui não tem muito segredo, ó. Já passei aqui 3 vezes, aí eu venho, passo aqui por trás, saio lá embaixo, venho e repito o mesmo processo que eu já fiz lá no outro cantinho. Então, passo algumas vezes, prendo bem. E depois já passo para o próximo cantinho, próximo, até costurar os 4. E depois arremato o fio e faço o mesmo com a outra parte, alinhando e centralizando na mesma direção. Agora, já terminei
a colocação do botãozinho de imã. Com a alça pronta, já temos essa base toda finalizada. Agora eu vou enfeitar a bolsinha e eu vou começar o enfeite fazendo o pompom. Eu vou usar aqui o Faz Pompom da Círculo, ele vem um kitzinho com vários tamanhos. Eu vou usar o menor tamanho, que é o tamanho número 3. Mas você pode fazer o pompom aí também, ou com os dedos, ou com o papelão, da forma que vocês estão mais acostumados. Para quem quer usar o Faz Pompom, ou já tem, ou quer comprar o Faz Pompom, ele é muito prático, eu gosto bastante. Então, eu só aproximo as duas partes, ó. Elas têm, deixando sem bolinha de um lado, bolinha do outro. Pra ficar ali bem no meio, eles se encaixam. Eles não tem nada pra encaixar, mas fica assim bem encaixadinho, porque fica um do ladinho do outro. Então, eu venho só enrolando aqui. Depois que eu terminei de enrolar essa parte, eu pulo lá pra outra parte. Como eu faço isso? Ó, deixa eu terminar de enrolar aqui, que ele fica um pomponzinho bem delicado nesse tamanho menor, já que a bolsinha é uma bolsinha infantil que fica menorzinha, mais delicada. Então, ó, enchi bastante, eu só venho e jogo o fio lá pro outro lado. Ele fica passando aqui por cima mesmo, não tem problema que depois a gente apara tudo no final. Então, eu vou terminar de encher essa parte, volto para montar a peça e depois cortar e montar também o pompom. Já enchi os dois lados, agora eu venho, aproximo, levanto essa partezinha e fecho. Do outro lado, eu repito o mesmo processo. Levanto. E fecho. Fechei, agora eu já posso começar a cortar. Primeiro eu corto aqui o fio, já aproveito e corto uma partezinha, mais ou menos uns 30 centímetros, para fazer a montagem. E depois eu posso vir cortando aqui. Então, aqui eu venho, ó, cortando toda a volta. E ele vai soltando. Repito até chegar ali no final. Então, a volta toda, cortando todas as pontinhas. Depois que eu terminei, eu vou passar esse pedaço que eu cortei entre as duas partes do Faz Pompom. Puxo, dou um nozinho, viro do outro lado, puxo e dou um nozinho. Agora, eu já posso soltar as partes. Então, é só puxar, ela sai. E aqui eu já tenho o pomponzinho. Agora, como eu vou deixar ele bem bonitinho? Eu venho cortando e aparando as pontinhas, ó. Aqui eu vou aí com todo cuidado, aparando, até que ele fique bem redondinho. Eu vou aparar o meu aqui e volto mostrando pra vocês. Terminei de aparar o pomponzinho e para montar o pompom, eu vou usar aqui uma ponteira. Eu vou passar aqui as duas partes por dentro e vou dar os nozinhos. Agora, eu vou amarrar aqui, passando
o mosquetão. Então, passo de um lado e do outro na base. Amarro. Passo novamente de um lado, do outro. E amarro. Depois eu passo um pinguinho de cola pano e corto o fiozinho para que ele fique bem arrematado. E depois eu vou aplicar na bolsinha. Pomponzinho já montado. Aqui eu ainda tenho algumas pontinhas para arrematar e eu sigo o mesmo processo por toda a bolsa. Eu sempre ajudo com uma agulhinha mais fina, porque é mais fácil passar por dentro dos pontos as pontinhas de fio que sobram. Então, eu venho, abro a laçadinha, com a agulha mais fina já ajuda um pouco mais. Venho numa laçadinha que esteja mais próxima, passo o fiozinho e venho passando por dentro de algumas laçadas. Depois disso, eu corto e pingo ou um pinguinho de cola pano ou um pinguinho de cola de silicone para selar por completo o fio. Eu vou aparar essas pontinhas como finalização. E o pomponzinho é bem fácil, de um lado ou do outro da argolinha, eu só abro o mosquetão e coloco. Então, olha só que charme na bolsinha. Então, eu termino de aparar as pontinhas e dessa forma também finalizamos a aula de hoje. Uma bolsinha super fácil e rápida de ser confeccionada e que as baixinhas adoram. Então, gente, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!